Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui Patrick Siqueira, mestre em teologia, pastor e professor, trazendo mais um vídeo para você sobre a polêmica teológica da vez. O tema do vídeo é Pastor Mirim, a queda de um fenômeno da internet. Você já deve ter ouvido falar dele, seu nome é Miguel Oliveira, ele é um jovem rapaz, apenas 15 anos, ele frequenta a Igreja Assembleia de Deus do Avivamento Profético e mora em Carapicuíba. Bem, recentemente envolvido em várias polêmicas, principalmente um vídeo do Miguel rasgando um exame médico no qual dizia que o portador tinha leucemia e outras doenças também, câncer. Ele disse: eu cancelo o câncer, eu cancelo a leucemia. Essa e outras falas de Miguel, outros vídeos viralizaram na internet, trazendo muita polêmica. O número de seguidores do rapazinho explodiu no Instagram, ele foi de poucos seguidores a 1 milhão de seguidores em pouco tempo. E devido a toda essa repercussão, o ato de rasgar um exame médico, isso é inclusive um crime. Devido a todas as polêmicas em volta do nome de Miguel, o Conselho Tutelar determinou que Miguel fosse afastado de suas redes sociais, que ele deixasse de pregar nas igrejas e que ele voltasse a assistir aulas presenciais. Então, o ministério de Miguel, esse jovem pastor mirim ou missionário, foi interrompido pela justiça. O que muitos não sabem é que essa foi uma decisão dos pais de Miguel. E por que eles tomaram essa decisão? Porque eles mesmos, ao receberem tantas ameaças da internet, procuraram o Ministério Público, que por sua vez encaminhou o caso ao Conselho Tutelar. Então uma reunião foi marcada entre o pastor da igreja, Assembleia de Deus Avivamento Profético, o nome do pastor é Marcinho Silva, uma reunião entre os pais, entre o Miguel e o Conselho Tutelar. E nessa reunião ficou determinada essas sanções. Temporariamente a perda de acesso à sua rede social, parar de pregar, de sair para pregar, e também voltar às aulas presenciais. Bem, eu vou trazer aqui mais uma imagem dele pregando lá na sua igreja, Assembleia de Deus. Agora uma pequena parcela de um vídeo, de um podcast que ele participou recentemente e também gerou muita repercussão. Me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é para quem? Para a igreja, não é? Para o corpo de Cristo. Para a igreja como membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto para dar ibope? Porque quem está fora da igreja não precisa ver isso. Se é para o corpo edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa parada de ficar gravando, querendo ibope, não está rolando. Se é para o corpo, tem que edificar o corpo. Quem está fora do corpo não está edificando nada. Está trazendo palhaçada. Os presentes aí da Belém. Porque não entende, quem Tira- não entende. Pastor Joel Hélito Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaime de Curitiba está pedindo para tirar, tá bom? Por mim eu tiro. Mas se esse povo tiver consciência e vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando estava de porta fechada, sem câmera, sem nem... Bem, esse foi o vídeo. O debatedor questionou o rapazinho e disse: olha, se é para a igreja, o porquê então que vocês não fecham, você filma e coloca o conteúdo na internet? Foi uma pergunta direta, uma pergunta simples. E ele ficou bem afetado, ele ficou bem com raiva da pergunta, e a sua reação foi uma reação orgulhosa, uma reação cheia de ira, e não pegou bem, e muitas pessoas comentaram as participações, as outras falas dele, falando às vezes com arrogância. Bem, o que mais me preocupa é a falta de conhecimento desse jovem rapaz, certo? 15 anos, nunca estudou teologia,
de repente holofotes são colocados sobre ele e ele se torna uma figura de aspecto nacional, que demonstra um imenso desconhecimento bíblico. Aliás, não só o Miguel, quanto o outro debatedor também não soube argumentar o porquê ele não deveria tornar públicas certas coisas que ele prega, que ele diz, que ele faz. E eu vou aqui apresentar rapidamente os argumentos. Jesus fez 6 milagres nos evangelhos sinóticos, dos quais ele proibiu as pessoas de tornar esse milagre público. Quais foram eles? Número 1, Mateus 8,4, quando Jesus curou um leproso, ele disse para o leproso não tornar público o que ele havia feito. Várias curas de seus seguidores, em Mateus 12,16. 2 cegos, em Mateus 9,30. Quando Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, em Marcos 5,43. Quando ele curou um surdo e gago, em Marcos 7,36. E o cego em Betsaida, em Marcos 8,26. Todas essas curas, todos esses milagres realizados por Jesus, a mesma orientação foi dada. Não torne público, não propale, não diga para as pessoas. Inclusive, algumas vezes, a orientação de Cristo foi ignorada e multidões começaram a seguir, buscar Jesus por cura, pão e milagres. Bem, esse é o primeiro argumento pelo qual ele não deveria tornar públicas certas coisas que ele diz e que ele faz na igreja. Mas existe um outro argumento ainda. Aqui está o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é a última parede restante do templo judeu, que está em Jerusalém, e é um lugar sagrado para orações dos judeus. Bem, no tempo de Cristo, o templo era o centro da sociedade. E era comum, nas orações que eram feitas diariamente, uma multidão de pessoas se ajuntar. E era comum também o exibicionismo religioso, onde alguns judeus, eles pregavam, eles oravam em voz alta, gritando, e atraíam atenção para si. Cristo ensinou, quando você orar, vá ao seu quarto em segredo, em particular, fale a Deus, que Deus em segredo te ouvirá e atenderá a sua oração. Essa foi a orientação de Cristo. Mateus 6:6-7, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios. Olha que interessante. Por último, o terceiro e último argumento é o seguinte: as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Coríntios 2:14 em diante. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Ou seja, a pessoa que não é cristã, a pessoa que não conhece o Evangelho, ela não entende, ela não aceita. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Ou seja, porque Cristo realizou milagres e pediu que fossem em segredo, alguns dos milagres mais importantes, porque Cristo pediu para que a oração fosse feita em segredo no quarto, e porque certas coisas não são compreendidas por pessoas que não são cristãos. Por esses 3 motivos, muitas das coisas pregadas, muitas das coisas que acontecem nas igrejas não devem ser publicizadas, não devem ser colocadas em redes sociais. Mas apenas um rapaz de 15 anos que não estudou teologia, que não conhece a Bíblia, não saberia dessas coisas, e ele cometia muitos erros por falta de conhecimento. Então, por extrema arrogância, falta de humildade, empatia e mansidão, que são características necessárias a um pastor, a um missionário, extrema falta de conhecimento bíblico, elementos de charlatanismo. Olha para você ver, o Miguel colocou lente nos dentes. Isso não é uma coisa normal, natural, para um garoto de 15 anos. Você concorda comigo? Ele começou a imitar toda essa pregação coaching, todos esses influenciadores, e para colocar lentes nos dentes é caro. Ele começou a cobrar quantias caríssimas. O que se sabe é que as últimas pregações Miguel estava cobrando mais de 10 mil reais para realizar.
e, por último, busca de fama e seguidores na internet. Tudo isso mostra que mesmo que algumas das coisas feitas por ele fossem corretas e espirituais, mesmo assim não deveriam ser tornadas públicas. Mas ainda assim há um problema, porque essas coisas não parecem ser espirituais. Ele cheira a charlatanismo. Quando as pessoas veem ele, as pessoas não têm empatia. As pessoas pensam que é apenas mais um enganador que surgiu na internet, um falso profeta. Alguém que está ali para apenas ganhar dinheiro. Agora, o pior problema, o pior de todos, é a subversão do cristianismo numa religião de barganha que se assemelha a religiões pagãs. Cristianismo é diferente de todas as religiões do mundo. A base do cristianismo é a graça. Cristo veio e morreu na cruz para nos salvar e ofereceu a salvação de graça, enquanto muitos pregadores falsos por aí cobram para realizar suas pregações, cobram para realizar os seus milagres. Isso é a base de uma religião muito primitiva, uma religião de troca, uma religião de barganha, onde as pessoas das religiões pagãs iam aos seus deuses e ofereciam ofertas, ofereciam sacrifícios para que esse Deus fosse movido e atendesse os seus pedidos. Era uma troca, era uma barganha. O cristianismo não é assim. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Deus nos salva porque Ele tem um plano em nossa vida. E a graça é a base do cristianismo, diferente de todas as outras religiões. Mas muitas pessoas vivem num cristianismo arcaico, um cristianismo primitivo, e não compreendem a doutrina da graça e do amor. Miguel era alguém que propagava essa mentira, essa religião falsa. Queridos, tudo isso foi a fórmula para um desastre. Juntando tudo aquilo que foi dito, esse rapaz teve uma ascensão meteórica e também uma queda igualmente meteórica. Eu gostaria de terminar esse vídeo fazendo um convite para você. Estude teologia para que você não seja enganado. Cristo Jesus mesmo falou que quando ele estivesse prestes a voltar a essa terra, nos últimos momentos dessa terra, muitos em seu nome diriam: Cristo, nós não realizamos muitos milagres, nós não profetizamos em seu nome não realizamos muitas curas. E Cristo vai olhar para essas pessoas e dizer: eu nunca vos conheci. Não seja enganado. Conheça a palavra de Deus, aprofunde a sua fé, estude esse livro. Meu nome é Patrick Siqueira, eu sou teólogo, sou mestre em teologia, eu tenho um curso de teologia online para que essas coisas sejam evitadas, para que a fé das pessoas possam ser construídas na palavra de Deus e para que você não seja enganado por pregadores como esse jovem rapaz. Deus abençoe a todos e um grande abraço.